Oi, meus amores, bem-vindos aqui ao canal. Hoje a gente vai trazer mais uma psicografia para vocês. A psicografia de hoje se encontra nesse livro aqui. Se não fosse assim, como seria? Também da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Todas as histórias são contadas pelo espírito Antônio Carlos, porém são de espíritos individuais. Só ele que dita as histórias, tá? Aqui, pessoal, é baseado numa reunião que ele estava fazendo com vários espíritos e cada um dos espíritos contou a sua história. No comecinho do livro, ele deixa o parágrafo da reunião. Eu não vou ler aqui para vocês, vou começar pelas histórias mesmo, mas quem quiser adquirir o livro para ter todo o conteúdo do livro, todos os ensinamentos do livro, pode adquirir pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na legenda do vídeo da Amazon, tá? Aí vocês podem ter esse livro e adquirir esse conhecimento na sua casa, no dia a dia. E pessoal, para quem é novo aqui no canal, ainda não conhece o nosso trabalho fora do YouTube, a gente é terapeuta energético, a gente trabalha com terapias espirituais da apometria, mesas radiônicas, reiki, e nessas terapias a gente faz um grande trabalho, principalmente com a apometria em desobsessão, retirada de mal-olhado, inveja, trabalhos feitos, retirada de implantes, retirada de toda e qualquer energia densa, sujeira astral que está impregnada na sua aura, fazendo com que você sinta cada vez mais depressão, ansiedade, crise de pânico, insônia, tenha esse cansaço excessivo, e tudo isso começa a fazer a sua vida travar. E a mesa radiônica a gente está trabalhando mais especificamente em outras áreas, aumentando a gama de tratamentos espirituais para a área de relacionamentos, profissional, financeira. Então, pessoal, se você sente que a sua vida está defasada, travada nessas áreas em específico, é importante você fazer algo para resolver isso. A gente precisa estar em harmonia em todas as áreas da nossa vida. Em relacionamentos, não só relacionamentos amorosos, tá, pessoal? Mas familiares, também na área profissional. É uma parte importante da nossa vida que a gente tem que estar harmonizado, tem que estar equilibrado. E todas essas áreas, todas essas gamas de tratamento que a gente faz, abrangem para o quê? Para você ter prosperidade na sua vida, prosperidade em várias áreas. Na espiritual, na energética, na saúde, no emocional, no mental, no físico, também na parte de relacionamentos, do financeiro e o profissional, você ser realizado como ser. Você pode alcançar isso, desde que você vá atrás de tudo isso e faça a sua parte nesse processo. Se você quiser saber mais como funcionam as terapias, é só clicar aqui embaixo no link que tem na legenda do vídeo, que eu vou ficar aguardando você lá no WhatsApp. Agora, pessoal, vamos para a psicografia de hoje. Chamei-me, nesta última encarnação, Jonas, filho e neto de pastores. Fui criado para ser também um líder religioso, pastor que arrebanha as ovelhas do Senhor. Estudei, desde pequeno, a Bíblia. Foi uma alegria familiar e minha quando me tornei pastor. Casei com minha namorada de adolescência. Fomos para uma cidade de porte médio, talvez pequena. Cuidava do templo com muito amor. A religião nos dava casa mobiliada para morar, casa simples, mas boa, e recebia um ordenado salário. Estava sempre consertando, fazendo melhorias no templo e na casa. Sentia-me feliz. Às vezes, minha esposa e eu sentíamos falta da família, tanto da minha como da dela. Moravam longe. Passamos a fazer parte das famílias que frequentavam o templo. Tivemos filhos, o mais velho, um menino, o Davi, depois mais 3 meninas. A segunda filha era a Nenê quando começou a ocorrer o que irei narrar. O problema foi mais meu, porque minha esposa estava muito envolvida com a pequenina. Começou com Davi, com quase 4 anos. Primeiro, ele queria ter de brinquedo caminhões. Compramos 2 para ele e ganhou mais 2 de presente dos avós. Quando prestei atenção no que ele falava enquanto brincava, foi que me preocupei. Ele dizia: "Que sono! Não posso dormir. Tenho de ficar atento.
o carro batia o caminhão e o fazia trombar. Será, pensei, que Davi viu algum acidente em revistas? Alguém falou isso para ele? Algum amiguinho? Observando mais, escutei. Que acidente! Sobrevivi! Ainda bem que não morreram os que estavam no carro. Entrei na conversa dele e me surpreendi ainda mais. Quando eu era grande, morri no caminhão. Como? Indaguei. Ora, papai, quando eu era grande, mais alto do que o senhor, um pouco gordo, barrigudo, tinha os olhos verdes. O senhor não se lembra? Não sabia o que falar. Resolvi que, para entendê-lo, teria de escutá-lo. Fale mais sobre isto. Pedi. Meu nome era Joaquim, o Quinzinho, como me chamavam. Meu nome era Joaquim. Citou 2 sobrenomes. Fomos jantar. Preocupei-me, mas não comentei nada com minha esposa. Ele é criança para inventar coisas assim. O que está acontecendo? É melhor saber quem está falando isso para ele. Mas Davi não fica sozinho. Estamos sempre com ele. Não vai ainda à escola. Não irei comentar isso com ninguém. O filho do pastor não pode ter problemas. Davi não dava problemas. Era obediente, tranquilo e estava sempre ajudando a irmã. Resolvi conversar mais com ele, brincar, mas sem os caminhões. Pensei que ele esqueceria e que, 3 dias depois, ele não lembraria o nome que me falara. Mas se lembrou, repetiu e falou mais detalhes. Quando era grande e chamava Joaquim, tinha esposa, como o senhor tem agora, que chamava Teresa, e 2 filhas, como o senhor tem eu e Sara. Elas se chamavam Maria Júlia e Ana Laura. Eram bonitas. Falou cidade, bairro, rua e número. Falou também que estava cansado, dirigiu o caminhão e um carro passou para sua pista. Para não bater no veículo, foi para o acostamento, então tombou o caminhão. E aí, dizia ele triste, não vi mais minha mulher e filhas. A tristeza não durava. Ele, alegre, falava de outra coisa. Não sabia o que fazer. Não tinha como Davi saber o que ele falava. Pistas, acostamento, acidente, casamento, nomes e endereços. Resolvi dar outros brinquedos para ele. Chamar amiguinhos para brincar em casa para distraí-lo e ficava presente. Dei uma bicicleta, jogos para montar, tudo diferente de caminhões. Dei os dele para outras crianças. Minha esposa comentou que escutara Davi falar do acidente e de que quando ele era grande. Para não preocupá-la, afirmei que Davi devia ter visto ou alguém devia ter dito para ele de algum acidente de caminhão, e que não era quando ele fora grande, era quando fosse grande. Fui à biblioteca municipal, atrás de livros. Peguei alguns de psicologia, procurei e nada encontrei que me fizesse entender. Pedi para Davi falar somente comigo, de quando ele fora grande. Ele obedeceu. E se falava, não mudava os nomes, endereço, nada. Pedia para esquecer aquela história que ele escutara, para não repeti-la. Passei a mudar de assunto, distraí-lo todas as vezes que repetia. Fui chamado pelo bispo para um planejamento, e o evento seria na cidade que Davi afirmava que morara. Ficaria 4 dias. Fui sozinho, teria reuniões, somente 3 horas por dia e à tarde. Ficamos, muitos pastores, hospedados num hotel. No segundo dia, saí bem cedo. Perguntei, e na cidade havia o bairro que meu filho citava. Peguei um táxi, dei o nome da rua. Estava cada vez mais aflito. O taxista conhecia a rua. O número que o senhor procura é no quarteirão da frente, informou o taxista. Para aqui na esquina, por favor. Pedi. Olhei. Na esquina havia uma padaria. Davi falava que era um bar. Estava tremendo. Entrei,
pedi um café e comentei com a moça que me atendeu. Aqui era um bar? Era sim, explicou a moça gentilmente. Havia um bar aqui anteriormente, mas faz 4 anos que meu patrão comprou e fez a padaria. Tomei o café e, andando devagar, parei em frente ao número e vi a casa, que era como Davi falava. Bati palmas no portão e veio atender uma mulher e 2 meninas, uma mais clarinha e a outra com os cabelos castanhos, como Davi as descrevera. Aqui mora Joaquim? Era meu marido, informou a mulher. As 3, ela e as meninas, me olharam curiosas. O que o senhor quer com ele? Perguntou a mulher. Inventei. Não poderia contar a verdade. Mentira era algo que abominava. Joaquim era chofer de caminhão? Sim, a senhora foi lacônica. Posso conversar com ele? Ele faleceu há 6 anos. A mulher sussurrou. Foi o que consegui falar. Quem é o senhor? Também dirigia caminhão, falei. Encontrávamos em postos de parada. Conversávamos. Eu vendi meu caminhão, fui trabalhar em outra coisa. Quinzinho me contou que morava aqui. Como vinha a trabalho a essa cidade, pensei em revê-lo. Como ele morreu? Num acidente terrível, contou a mulher. Era noite, ele estava certo, penso que cansado. Quinzinho estava sempre querendo retornar para casa. Um carro com uma família, pai, mãe e 4 filhos, passou para a pista dele e, para não bater no carro, Quinzinho jogou o caminhão para o acostamento, que virou, e ele faleceu na hora. Foi muito triste. A senhora é a Teresa? Perguntei, querendo que ela negasse. E você, mais clarinha, é a Maria Júlia. E você, Ana Laura? Somos sim, senhor. Nossa, papai conversava mesmo com o senhor. Admirou-se Maria Júlia. Sinto muito a morte de Quinzinho. Consegui dizer. Como estão fazendo sem ele? Como estão vivendo? A casa é nossa. Costuro, para fora, recebo a pensão. O senhor não quer entrar? Tomar um café? Será que Quinzinho falou do senhor para nós? Como se chama? Preferi não dizer meu nome e me despedi. Tenho que ir. Foi um prazer conhecê-las. Até logo. Andei rápido por uns 3 quarteirões. Estava atordoado. Como era possível? Vi um posto de táxi, entrei num carro e voltei ao hotel. Esforcei-me para não pensar e prestar atenção à reunião. À noite, pensei muito. Estudaram diversos conceitos de muitas religiões, tanto as antigas como as atuais, e algumas acreditavam em reencarnações. Me foi ensinado que isso era um absurdo. Tínhamos uma vida apenas, nascíamos e morríamos uma vez somente. Senti vontade, naquele momento, de saber mais, entender. No outro dia cedo, fui à biblioteca municipal. Tive de esperar para abrir. Perguntei para a bibliotecária onde poderia encontrar livros sobre reencarnação. Ela, atenciosa, me deu uma enciclopédia. Esta já tinha lido. Ela viu pela minha expressão que não era o que procurava. Então me deu um livro do escritor Allan Kardec. Ela procurou pelo índice e abriu para mim o capítulo 4 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Item 4. Ressurreição e reencarnação. Li todo o capítulo. Depois reli devagar o item 4. Entreguei o livro para ela e perguntei: onde posso encontrar este livro para comprar? Ela me explicou e me deu o endereço de uma praça, onde havia uma banca. Agradeci, fui para lá e comprei 4 livros deste autor: O Evangelho segundo o Espiritismo, O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns e a Gênese. Levei-os bem embrulhados para o quarto. Ainda bem, pensei, que estou num quarto sozinho. Abri novamente o livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, na parte que a moça mostrara para mim.
peguei minha Bíblia e reli de Mateus capítulo 17, versículos de 10 a 13, e Marcos capítulo 18, versículo de 10 a 12. Meditei sobre o que lera e voltei ao livro de Kardec. João Batista era Elias. O corpo de João Batista não podia ser de Elias, pois João tinha sido visto criança, e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Procurei também João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, sobre a explicação de Jesus a Nicodemos e as explicações de Allan Kardec. Entendi que tinha muita coerência. Também procurei em Jó, capítulo 14, versículos de 10 a 14. Quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Não consegui explicar o que estava sentindo. Parecia que tudo o que lia não me era totalmente desconhecido. Sentia que tinha conhecimento sobre aquele assunto, não do que estudara para ser pastor, mas da coerência do que vinha a ser a reencarnação. Escondi os livros na mala, almocei, fui à reunião e me esforcei para agir normalmente. Voltei para casa, li escondido da esposa os livros que comprara, e houve partes que não entendi, mas foquei na reencarnação. Algo que sempre, desde a minha adolescência, me incomodava, mas não entendia e evitava pensar. Eram as diferenças existentes entre as pessoas. Concluí que Deus era mais justo do que até então pensava. Tive a certeza de que a reencarnação era algo real. Aí, o meu dilema. Se falasse isso aos meus superiores, eles tentariam me fazer mudar de ideia. Se pensassem que conseguiram, então eu passaria a ser um pastor vigiado e, se insistisse no meu conceito, seria convidado a sair expulso. Surgiram os problemas. Daria um grande desgosto à família, aos meus pais e principalmente ao meu genitor, que se orgulhava de ser eu pastor. A esposa talvez se aborrecesse. Ela me amava, iria com certeza sofrer. Era muito religiosa. Com sinceridade, o que mais pensava era: estudara, mas não tinha diploma, a não ser do 2º grau. Não tinha profissão, apenas entendia e pouco de consertos de casa. Tinha instrução, mas não diploma. Não poderia nem lecionar. Como sustentar a família? Teria de pagar aluguel e morar na periferia, numa casa pequena. Com certeza, as famílias da esposa e minha não nos ajudariam. Não tive coragem. Queimei, depois de ler, os livros de Allan Kardec e continuei pastor. Não comentei com ninguém. Evitava de Davi falar de suas lembranças. Prestava muita atenção nele. Brincava de jogos com ele. Brinquedos totalmente diferentes. Se ele contasse algo sobre suas lembranças, eu, carinhosamente, repetia de 2 a 3 vezes. Filhote, você ouviu isso de Mariazinha, uma senhora que fizera faxinas em casa e que depois foi embora da cidade. É uma história que deve esquecer. Nada disto é verdade. Deu certo. Davi não falou mais. Eu pensei que ele esquecera, mas eu não esqueci. Nunca fiz sermão das passagens que li no capítulo sobre reencarnação do livro de Kardec, em que citava que Jesus explicara, e bem, que havia reencarnação. Penso que, sincero, por não bajular superiores, não fui promovido e continuei pastor. Mudei numa coisa depois que li aqueles livros. Passei a fazer o bem. Fui caridoso. Passei a ajudar a todos. Primeiro os frequentadores do meu templo, vizinhos, a família. Atencioso, escutava os problemas e tentava ajudar. Tivemos depois mais uma filha, a 4ª. Eles cresceram. Davi foi estudar, cursar uma universidade em outra cidade. Não quis ser pastor. As filhas também estudaram. Davi formou-se e arrumou emprego. Continuou morando na cidade em que estudou. Uma vez em que veio nos visitar, ele fez de tudo para ficar comigo sozinho.
Percebi que ele queria me contar algo. Olhei com carinho e ele, sem rodeios, desabafou. Papai, me perdoe. Eu vou lhe dar um grande desgosto. Perdoe-me. Assustei-me. Davi continuou. Tornei-me espírita. Papai, lembro que, quando criança, eu falava de minha outra vida, reencarnação. Recordo-me que o Senhor fez de tudo para eu não falar e para que esquecesse. Porém, não esqueci. Todas aquelas lembranças ficaram como que dormindo na minha mente. Quando fui estudar fora, as lembranças vieram nítidas. Fui à cidade que recordava e lá vi o túmulo em que fui enterrado. Conversei com Teresa, a mulher que foi esposa de Joaquim. Vi as duas filhas. Disse que estava fazendo um trabalho de pesquisa da universidade, com as famílias em que o chefe falecera em acidente e como estavam depois de anos. Recordei-me de tudo. Restou entender. Uma colega me levou a um centro espírita e me emprestou livros para ler. Encontrei-me na doutrina espírita. Papai, continuou Davi após uma pausa. Eu não somente me recordei dessa minha reencarnação, em que fui caminhoneiro, como de outra, em que fui condenado pela Inquisição. Fui um padre que, juntamente com outro, foi condenado e desencarnamos depois de termos sofrido tortura e de ficarmos presos. Recebemos comidas envenenadas. Papai, o outro companheiro meu, com quem vi barbaridades e fomos contra, era o Senhor. Davi chorou. Ele, de fato, pensava que estava me dando um grande desgosto. Eu o abracei. Filho, tenho pensado e concluí que Deus nos quer unidos, pois todos somos seus filhos, que escolher a religião que nos faz melhor é amá-lo mais. Ficamos abraçados em silêncio. Depois pedi. Não comente isto com mais ninguém. Sua mãe não compreenderia. Suas irmãs espalhariam. Não é bom fofocar que o filho do pastor é espírita. Pode confiar, papai. Não falarei a mais ninguém. Aqui irei aos cultos e para todos continuo seguindo a religião da família. Os filhos se casaram. Desencarnei cuidando da horta. Senti uma dor no peito e por infarto meu coração parou. Fui socorrido e fiquei numa parte de um posto de socorro onde se agrupam os que seguiram a minha religião. Com carinho e cuidado, foi-me explicado que a morte era um pouco diferente do que pensávamos. Fui socorrido porque fiz por merecer. Depois que li os livros de Kardec, me tornei caridoso. Logo quis participar do convívio de outros. Saí do núcleo para aprender e trabalhar. Minha esposa teve de desocupar a casa que morávamos para outro pastor morar. Senti, pois nada deixei para ela, nenhuma casa. Ela passou a ficar 3 meses na casa de cada filha. Meu filho Davi, de fato, é espírita, dá palestras e seu tema preferido é a reencarnação. Orienta pessoas, trabalha na assistência social. Ele não é médium, mas costuma ir a trabalhos de orientação a desencarnados e a família, mãe e irmãs não sabem. Arrependo-me muito e penso, se não fosse assim, como teria sido? Se eu não fosse covarde, teria, depois que entendi e acreditei na reencarnação, deixado de ser pastor, enfrentado, arrumado um emprego, teria talvez comprado uma casa. E agora minha esposa, companheira de anos, que eu amava, amo, teria um lugar para morar. Não teria por anos guardado isto somente para mim. Ensinei algo que não tinha certeza ser certo, e por covardia. Não sei como teria sido minha vida se tivesse tido coragem. Uma coisa tenho certeza, teria sido verdadeiro. Meu si é por não ter tido coragem. Jonas. Conclusão. Meus amores, no livro, ele continua ainda com algumas perguntas que o Antônio Carlos fez para o Jonas em particular, fora o relato dele, e também ele dá algumas explicações de toda essa história que a gente acabou de ler, tá? Então, no livro tem mais instruções, mais orientações, é por isso que eu recomendo que vocês adquiram essa obra para vocês terem esse conhecimento.
Agora, meus amores, vamos falar sobre tudo isso que a gente ouviu nessa psicografia. O importante aqui, que a gente pode concluir de toda a vivência que o Jonas nos passou, é que a reencarnação é um fato, ela existe, mas não é propagada com tanta frequência como deveria. A maioria das nossas crenças advém das religiões que não propagam a reencarnação. É o que é em maior número. E quando a gente descobre isso, quando a gente passa a entender que a reencarnação é real, que a vida continua depois da morte, que existe um monte de outras coisas que não nos é passado, isso vai dar choque de paradigma. Você vai começar a enfrentar certas dificuldades, sim, para se encaixar de novo na nossa sociedade, que não acredita nisso. Então, o que eu venho falar aqui para vocês é difícil você passar por esse processo de adaptação? É difícil, mas hoje em dia tem muito mais oportunidades para se fazer isso do que na época que o Jonas viveu. Por mais que ele pudesse sim ter tomado as atitudes diferentes, ele escolheu não tomar e se arrependeu disso. A principal lição que a gente pode tirar dessa psicografia é que se você está seguindo por uma linha de pensamento, se você acredita em alguma coisa, não finja que você não acredite, não deixe isso de lado para agradar as outras pessoas ou por medo do que vai acontecer na sua vida. Você não tem certeza do futuro. Nem se você seguir pelo caminho A em que você está, você vai ter certeza do que vai acontecer, como se você seguir mudar pelo caminho B, você vai ter certeza do que vai acontecer. Mas todas as escolhas que a gente faz, a gente precisa colocar os pós e os contras. O que vai trazer mais realização? O que vai trazer mais felicidade? Às vezes, a gente pode cometer algumas escolhas e vir algum arrependimento. Como eu falei, não tem como a gente saber. Mas o quanto mais a gente for sincero conosco mesmo, quanto mais a gente seguir a vontade do nosso coração, o que está aqui dentro e está gritando para você seguir, mais você vai estar alinhado com o seu propósito de vida, com a sua verdadeira realidade, com quem você é de verdade. A gente tem que parar de focar tantas vezes só nos nossos problemas, nas nossas vivências materiais, para conseguir focar no fora daqui, na sua essência, no espiritual. A gente tem que encontrar o equilíbrio entre as vivências materiais e o espiritual. Mas atualmente a gente sempre está focando só no material. A partir do momento que a gente aprende a equilibrar essas duas partes, a nossa vida melhora de maneiras muito extraordinárias. Que vocês possam começar a estudar sobre isso, entender como funcionam as reencarnações. Mas um ponto muito importante também. A reencarnação, saber da reencarnação é importante? É sim, mas não é o mais importante. A reencarnação, ela existe, mas a vida mais importante, a vida não, porque a vida é única, né? A fase mais importante de toda a sua vida é agora, porque é o momento presente. É agora que você está fazendo as escolhas, tomando as atitudes que vão definir quem você vai ser ali na frente, como a sua vida vai andar dali para frente. Então é essa encarnação atual que é importante para você corrigir os seus erros, ser uma pessoa melhor, trabalhar no seu autoconhecimento, ser caridoso, ajudar as pessoas que estão à sua volta, amar as pessoas que estão à sua volta, principalmente as pessoas mais próximas, os nossos familiares, com quem a gente tem algum relacionamento, amigos, família. Todas essas pessoas estão aqui e precisam de você para continuar evoluindo. Então aproveitem essa oportunidade que você está tendo hoje de ser o melhor que você pode ser, para que quando você chegue lá no plano espiritual, não tenha tanto cis para você se arrepender. Então, pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado dessa psicografia.
Se você está interessado em participar das terapias espirituais, de fazer um tratamento comigo, com o João, é só clicar no link aqui embaixo na legenda do vídeo para você conversar comigo diretamente lá no WhatsApp. Um beijo, meus amores, e nos vemos no próximo vídeo.